meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje, iniciando uma nova playlist que eu tenho planejado há um bom tempo e que eu acho que vai enriquecer os nossos corações e os nossos estudos. Tratam-se das parábolas de Jesus Cristo e do estudo do Evangelho. Acredito que seja o livro mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que será utilizado como base e também como a Bíblia. Só que faremos uma abordagem mais espiritualista. Para iniciar essa playlist, escolhi a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Vamos começar. Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, meus amigos, vimos os ensinamentos do Mestre Jesus e agora veremos um pouco dos seus ensinamentos, porque Jesus explica essa parábola. Jesus coloca que a boa semente, aquele que semeia boa semente, é o Filho do Homem, que seria, no caso aqui, o próprio Jesus, por meio dos seus exemplos e dos seus ensinamentos. O campo é o mundo e a humanidade. A boa semente, por sua vez, são os filhos do reino. São aqueles que são seguidores dos ensinamentos do Cristo, independente de sua religião. Todos podem praticar os ensinamentos de Jesus, de amor ao próximo. O umbandista, o espírita, o católico, o evangélico e o candomblessista, todos podem aproveitar dessa boa semente, desses ensinamentos. Ora, os joios são os filhos do maligno, mas não acreditamos nesse diabo como o mundo cristão acredita. Os malignos, aqui os filhos dele, são aqueles que ainda não encontraram a luz e se comprazem nas trevas, em fazer o mal. Alguns, sim, porque ainda são muito ignorantes. O inimigo, ora, são sim os maus espíritos, os enganadores, os mentirosos, os impuros e os possessores, obsessores. A ceifa, já por sua vez, é o expurgo coletivo, que pode ser pela purificação, em que se enviam esses espíritos a mundos inferiores, ou através da regeneração, que é dada àqueles espíritos
que não são de todo mal. Os ceifeiros são os anjos e os servidores de Deus em todas as suas formas, mas também os seguidores de Jesus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como um sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas é lógico aqui que entendemos que o expurgo é a colocação desses espíritos trevosos em um mundo menos adiantado, através de um cataclisma, através de uma intervenção divina. Mas devemos lembrar nas palavras de Jesus que Ele quer o bem de todos os seus filhos. E existem aqueles que ainda podem ser salvos antes da grande ceifa. E a estes é dada a oportunidade. Pois, ora, devem crescer junto o joio e o trigo. E aqui Jesus diz: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mas aqui ele não faz a separação entre aqueles que já estão salvos, mas aqueles que ainda estão em processo de regeneração e de salvamento. Jesus só é amor. Nós não podemos conceber que Ele puramente pegue as pessoas e as jogue no fogo do inferno ou em uma situação maligna. Não, não é isso. Jesus só ensina o amor. E aqui faço alguns comentários adicionais. Por que cisania? Cisania é a gramínea nociva que nasce junto ao trigo, mas também pode significar desarmonia. A cisania é aquilo que atrapalha a nossa harmonia, aquilo que nos difere entre bons e maus, a escolha de cada homem, a escolha de cada mulher, de como agir, de como viver. O tema central de toda essa parábola certamente é que o mal coexiste com o bem, mas um dia essa união não será mais necessária e chegará a um fim, seja pela regeneração daquele homem que consegue se tornar um ser evoluído e ora pode aproveitar do reino de Deus, seja pelo expurgo ou o envio a mundos inferiores. Mas tomemos a lição de que Deus permite ainda que os maus convivam com os bons, para terem a oportunidade de se regenerar, de se purificar. Não é o mesmo que ocorre com as cadeias. Não colocamos ali as pessoas para que elas tenham uma expiação, para que elas não pequem mais, para que elas se regenerem. Não vamos entrar no mérito que esse sistema é totalmente falido, mas em um sistema ideal, é isso que deveria ocorrer. Ora, pequei, paguei e não peco mais. Notadamente, muitos desses espíritos que são considerados inferiores e maus não são verdadeiramente ruins, mas são apenas seres ignorantes que desconhecem o amor e a luz de Deus. Um dia, todos os espíritos e criaturas encontrarão essa luz
maior. Trago aqui a questão 99 do Livro dos Espíritos, e onde é esclarecido: os da terceira categoria são todos essencialmente maus. A terceira categoria corresponde aos espíritos impuros, como nós veremos no próximo slide. E obtemos aqui a resposta: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos. São os zombeteiros, que não querem o mal, mas apenas atormentar, ou se comprazem em pequenos percalços. Eles se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar, em causar contrariedades. Eles gostam de dar risadas, gostam das confusões, da desarmonia, mas não são de todo o mal. Faltam apenas esclarecimentos a esses seres, a esses irmãos. Os diferentes tipos de espíritos também são elencados no Livro dos Espíritos, que estabelece uma ordem. A questão 96 nos elucida: são de diferentes ordens os espíritos, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E qual seria essa ordem? A primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, ou seja, os espíritos puros. A segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é que neles predomina. Ora, temos numa segunda fase aqueles que estão em fase de evolução, de adiantamento moral, mas que já são capazes de entender o amor de Deus, e a eles querem seguir, muito embora possam errar às vezes. Em sua maioria, são espíritos que já têm sua luz e já conseguem seguir na senda do bem. A terceira ordem de espíritos, por sua vez, são aqueles que ainda se acham na parte mais inferior da escala, os espíritos considerados imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões são aquilo que retardam o progresso desses seres e o que os caracteriza. São seres ligados à matéria, se comprazem em estabelecer vínculos de possessão, se comprazem ainda em paixões, em sentidos terrenos, em vícios, ao invés de cultuar virtudes, porque as virtudes são o alimento da alma. Por meio das virtudes, chegamos aos ensinamentos de Deus, e pela máxima, amai-vos uns aos outros. Falaremos no próximo bate-papo sobre a parábola do grão de mostarda, ainda mantendo uma visão espiritualista, mas peço que vocês não percam a noção falada nesse primeiro bate-papo, a essência do joio e do trigo, de se diferenciar o irmão que está em evolução, do irmão que é mau e daqueles que já encontraram a perfeição. Não esqueçamos que todos nós somos seres neste campo. Podemos ser o trigo, mas também podemos ser o joio. Podemos ser a semente que brota e cresce formosa.
Quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, né? O Evangelho, nesse campo da humanidade. E a boa semente sempre vai crescer com base no amor, sempre vai crescer para ajudar o seu irmão, pois os galhos crescem e ali chegam os demais animais para se alimentarem. Isso seria uma visão da caridade das aves que chegam e ficam na beirada das árvores, se alimentam dos frutos dela. Isso é uma visão da caridade. O inimigo e o joio são os seres que ainda estão em evolução. Falamos do expurgo, que nada mais é do que a retirada desses seres. Mas Deus sempre nos dá uma chance. Deus sempre quer a nossa evolução. E um último esclarecimento aqui é que Jesus coloca, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso será falado quando falarmos por que Jesus falava em parábolas. Marquem isso, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, pois a mensagem não será capaz de chegar ao coração dos impuros.